Salve, salve a todos, alunos e alunas do curso técnico de recursos humanos, bom dia! Estamos voltando do intervalo agora, são exatamente 9 horas e 20 minutos, tá? E a gente vai conversar agora sobre a disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. Eu sou o professor Assis Walter, tá? Professor de vocês também dessa disciplina, tá bom? Deixa eu dar meu salve para as turmas de Buriti dos Lopes, Curral Novo, para quem mais? Juazeiro do Piauí, Pau d'Arco, Porto, Prata do Piauí, São Miguel da Baixa Grande. Pessoal, atenção, fiquem atentos, tá? Por quê? Por que eu tô falando isso? Essa disciplina, aliás, todas as disciplinas vão ser avaliativas, tá? Vocês vão receber uma avaliação ao finalizar o módulo, tá? A avaliação do projeto de aprendizagem interdisciplinar é um projeto, é um relatóriozinho que eu já apresentei para vocês a estrutura na sexta-feira passada, tá bom? Então, professor, eu não lembro mais da estrutura não, tá? Volta lá na aula de sexta-feira passada, que foi dia 12, tá? Foi dia 12 e a gente conversou com vocês sobre ela, tá? Hoje, a nossa aula, ela vai ter um tema, tá? Tanto hoje como amanhã ela terá um tema, tá? Mas a gente vai aproveitar os momentinhos para conversar, para vocês tirarem alguma dúvida sobre essa estruturação, sobre escrita, tá? Então a gente está aqui também com esse espaço para receber essas dúvidas. Então, ao decorrer ao longo da aula, vocês podem perguntar, eu posso separar aí um momento, assim, os 10 últimos minutinhos da aula, para separar, para responder essas dúvidas de vocês também, tá bom? Beleza? Estão me ouvindo mesmo? Já voltaram do intervalo? Estão todo mundo com gás? Todo mundo aí cheio de dúvidas, tá? Sexta-feira passada, eu sabia que vocês não estavam com tantas dúvidas, porque vocês estavam recebendo a informação ainda que, beleza, eu vou escrever esse trabalho. Então, na hora que a gente recebe essa informação, a gente ainda não processou ainda, não gerou dúvida. Mas na hora que a gente senta e fala assim, eu tenho que escrever esse negócio, aí você já começa a gerar dúvida na cabeça da gente. Como é que eu vou escrever? O que eu vou falar mais? Tá? Quero saber aí quem já escolheu o subtema, tá? Para falar, né? Porque a gente tem um tema geral que vocês não podem fugir, tá? E tem um subtema lá, certo? Eu disse para vocês que a ideia é que o trabalho seja individual, tá? Mas aí fica a critério também do professor mediador de entender a realidade de cada turma, tá? Mas outra coisa importante também é essa questão aqui, ó, certo? A escolha do subtema, se vocês já escolheram esse subtema, tá? Se vocês já começaram a elencar os objetivos do trabalho de vocês, tá bom? Coloca para mim aqui no chat se vocês já elencaram objetivos ou se vocês tiveram dificuldade de elencar esses objetivos, tá? O slide de hoje eu não coloquei nada referente a como estruturar o objetivo de vocês, mas eu posso melhorar o slide para amanhã, dependendo da dúvida que vocês me trazem, tá? Então a minha aula ela tem uma lógica, tá? Ela vai ter um propósito, ela tem um objetivo, ela tem um planejamento, tá? Porém, a gente sabe, né? A gente molda a nossa aula conforme a participação de vocês. Por isso a participação de vocês é muito importante, tá bom? Beleza, pessoal? Que está participando, Kleber, Luana, Samara, Felipe, tá, queridos? Bora participar. E aí? Já sim, Eduarda, já estruturou o objetivo? Opa, que coisa boa, tá? Então é o primeiro passo. E agora é começar a ler e a estudar, tá? Nessa semana a gente vai ter aulas também na sexta-feira. Semana passada a gente teve aula na sexta? Essa semana a gente também tem aula na sexta. Referente a que dia, professor? Também referente a quinta-feira, tá? Então na sexta-feira vocês vão ter aulas de quem? De ética organizacional, não é isso? De fundamentos da administração e de ética organizacional e de projeto de aprendizagem, tá? Então já deixa registradinho na agenda de vocês que nessa sexta-feira haverá transmissão da aula ao vivo. E nessa aula a gente vai dedicar exclusivamente para a estruturação do trabalho de vocês. Bom? Então tá na tela para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre um tema chamado empresas familiares e sua contribuição para a economia local.
tá? Então é o principal, é o tema principal da nossa aula de hoje, é a empresa familiar, mas eu vou separar também os espaçozinhos, se vocês tiverem dúvida, tá? Sobre o relatório, sobre o projeto que vocês têm que entregar, tá bom? Atenção, sexta-feira passada eu apresentei para vocês a estrutura que deve ter o trabalho de vocês. Tem que ter introdução, tem que ter objetivos, tem que ter o texto, a produção textual, vai ter que ter as considerações finais e vai ter que ter as referências. Pelo menos esses 5 pontos vocês têm que ter, tá? Pode ter apêndice, pode ter anexo, se for a da decisão do estudante que está escrevendo esse trabalho apresentar anexo e ou apêndice, tá? Mas introdução, objetivos, produção textual e consideração final e referências são as estruturas obrigatórias do trabalho de vocês, ok? Vale vocês voltarem lá na aula de sexta-feira, tá? Dia 12, para resgatar esse material, tá? Não, nem precisa assistir a aula toda. Pegando o slide, você já tem aquela base para a estruturação do trabalho de vocês. Ok? Bruna, Roberta, Samara, Felipe, Luana, Kleber. Estão falando de qual cidade? Porque tá o login Francisco, mas aí eu não sei se se é o login é o professor, qual é a cidade que tá com o login Francisco aqui pelo IPTV, tá? Alisson, alunos de Porto, Piauí estão presentes, coisa boa. E eu vi, pode deixar, não me bota na tela não, porque eu vi aqui a fotinha dos alunos, deixa eu ver, foi de Porto. E qual foi a outra turma que me apresentaram aqui? Pessoal de Prata do Piauí, turminha ativa lá, gostei, animar, todo mundo feliz. E também a cidade de turma de... Cadê, minha gente? Qual é o nome? De Porto. É isso mesmo, o pessoal de Porto. A unidade escolar Miguel Nunes também estão ativos aqui. Tô acompanhando, viu? Eu tô vendo a carinha de vocês aqui por uma foto WhatsApp fornecida pela nossa equipe da Seduc, tá? Então, fico feliz de estar acompanhando vocês, tá? Ainda não podemos abrir, né, o vídeo, a carinha de vocês, tá? Mas em breve a gente vai estar começando a abrir as nossas câmeras dos kits, tá? Do IPTV, para vocês participarem, tal, porque isso é importante também pra gente, tá bom? Beleza? Vamos nós. Francisco disse que é da Escola Maria Neuza Alencar. Todos são de Francisco Macedo. É porque tá só Francisco. Se tivesse o F Macedo, acho que seria mais fácil de eu identificar, tá? Mas tranquilo, é Francisco Macedo. Agora deu pra saber. Tensão, tensão, tensão. Olha só. Hoje tem aula? Normal. Amanhã, quinta-feira, tem aula? Normal também, certo? E sexta-feira tem aula? Também tem. Só corrigindo, tá? Não é da próxima, é dessa mesmo, tá? Aulas dessa semana, tá? Dia 17, hoje, vamos falar sobre empresas familiares e suas contribuições para a economia local. Amanhã a gente vai continuar esse conteúdo, ok? Esses conteúdos aqui, eles podem auxiliar vocês na construção do trabalho, tá? Que vocês terão que entregar, tá? E no dia 19, sexta-feira, a gente tem aula. Lembra? Então, bota na agenda de vocês. Já colocaram na agenda de vocês? Vocês não vão perder a aula na sexta-feira? Professor, só é aula de projeto? Não, são aulas referentes à quinta-feira. Então, na quinta-feira, vocês têm aula de Fundamento da Administração com o professor Jorge. Duas, né? Uma de projeto de aprendizagem comigo e outras duas com o professor André, que é ética organizacional e profissional, certo?
Então, quero que vocês fiquem atentos que sexta-feira a gente também vai ter essa aula. E vai ser tópicos básicos da disciplina. Ou seja, a gente vai aproveitar esse momento para falar sobre estrutura, para tirar dúvidas, para auxiliar vocês a estruturação e escrever objetivos. Alguém teve dificuldade a escrever os objetivos do trabalho de vocês? Tá? E professor, escolhi nem o subtema, vale, né? Tem gente que tá nesse naipe aí. Tá? Atenção, ó. Tema geral do projeto é um painel socioeconômico, um retrato da realidade local, certo? Esse é o tema geral, todo mundo vai escrever sobre o mesmo tema. Agora, é claro. Aí a Franciele, que entrou agora, ela pode falar assim, não, professor, eu queria falar sobre o painel socioeconômico, mas eu queria dar um foco lá no turismo. Posso? Pode, é o subtema, você pode falar sobre isso. Tá? Aí a Maria Eduarda já disse assim, ó, já assim, ou seja, quando ela disse que já assim é porque ela já sabe o subtema dela. Me diz aí, Maria Eduarda, qual foi o subtema que tu colocou, tá? Que tu tá pensando. A Maria do Carmo, vamos dizer que a Maria do Carmo quer falar sobre turismo. Ih, não, quero falar, é sobre a agricultura familiar. Tá? Quero falar sobre isso, agricultura familiar. Essa é a minha realidade, professor. Aqui recebe turista, mas é perdido. Quem ganha dinheiro mesmo é nessa agricultura, é nisso que a gente consegue. Alguém me falou semana passada que queria falar, por exemplo, sobre as críticas à mal estruturação, né? O mau aproveitamento das terras. Tá? Pode, eu acho complexo falar sobre isso, mas beleza, precisa fundamentar. Interessante isso, tá? Que vocês precisam fundamentar o trabalho de vocês, tá? Por que eu estou dizendo que eu acho que é complexo falar? Porque eu acho que você vai precisar de muito tempo para conseguir ter uma abordagem, tá, bacana referente a esse tema, tá? Mas beleza, pode falar assim. A grande ideia é que vocês fundamentem o trabalho de vocês. Vou falar sobre turismo, eu preciso trazer referências. O que é turismo? Conceitual, que é turismo. Conceitual, que é turismo. Conceitual, que é turismo local. Trazer referências que indiquem o que é que move o turismo na minha região. Que cursos profissionalizantes as pessoas têm. Que empresas existem aqui. Citar exemplos, tá? E referências. Tá bom? Olha aí, ó. A Maria Eduarda escolheu como subtema, tá? A educação ambiental e os seus impactos nos indicadores socioeconômicos, tá? Beleza. Só não pode esquecer de dar essa realidade local, tá? Dá para aceitar o local Piauí, tá bom? Beleza? Isso. Né? A gente pode falar, pronto, pode falar sobre isso. Aí a Yara, enchi tanto saco da Yara, né, nossa diretora de imagem, mas tá aqui, ó, contribuindo pra gente, ó. Outro subtema, plantação de caju em Santo Antônio de Lisboa. Pode, tá? O que eu faço com esses caju, minha gente? Como, né, professor? Só isso? Será que dá pra fazer mais alguma coisa com esses caju? Tá? Acho que, né? Acho que é só isso, só dá pra comer, né, Yara? É? Será? O que vocês acham? Hein? Então tem muita produção, tem muito produto, tem muito subproduto aqui no Piauí com caju, tá? Muito. Ah, meu filho, agora temos até cerveja, né? Tem cajuína, tem doce de caju, tem as castanhas extremamente nutritivas. Então, tá aí. Você pode pegar esse tema aqui, ó. E tem muita coisa para falar, tem muito trabalho falando sobre caju, tá? Tem muita reportagem falando sobre caju. Tem excelente tema, Yara. Tá vendo? Tá vendo? Não tem como falar mal. Não existe. Não tem como falar mal. Diga mais. Pode falar, Yara. Olha aí, a Yara tá dando atualização aqui para vocês, tá? Tem reportagem atual, justamente nessa região, para falar sobre praga, tá? Pragas durante na plantação que afetam a produção, tá? Infelizmente é uma realidade larga, não só para caju, mas para diversas plantas existentes, né? E essas plantas normalmente demoram para produzir. É um campo, é uma ideia, tá? Eduarda, que falou sobre educação ambiental, pode associar não só educação ambiental, mas pode pensar nesse aspecto de produção, tá? É um excelente exemplo para vocês, tá bom? Gostei do tema, Maria Eduarda. Só não esquece disso aqui, ó, tá?
um retrato da realidade local, tá? Não esquece desse ponto aqui, ó. A gente precisa trazer puxar para o nosso lado, puxar a nossa sardinha, tá? Olha o que tem no meu município, olha o que tem na minha região, tá? Pode ser a unidade administrativa, pode ser o estado do Piauí, mas traz para nossa realidade, beleza? Tranquilos? Conversaremos mais sobre o tema, que dia? Na sexta-feira, dia 19 de agosto. Tá bom? Vocês têm alguma outra dúvida sobre o projeto? A estruturação do projeto? Professor, o modelo? Professor, coloque aqui para mim no chat, tá? Eu quero saber. Beleza? Tranquilos, pessoal de Buriti dos Lopes, Curral Novo, pessoal de Francisco Macedo. Juazeiro do Piauí, Pau d'Arco, Porto, São Miguel da Baixa Grande. Teve turma que foi embora, hein? Olha, olha, não vão perder a aula na sexta-feira, tá? Maria Eduarda, não tem paginação mínima, não vai ter paginação mínima. Porém, a gente tem aí 5 tópicos que precisam existir, tá? Então, cada um desses tópicos, tu imagina que cada um desses tópicos vai estar em uma folha, tá? Em uma página. No tópico de produção textual, tu vai escrever ali mais de 3 páginas. Tu vai escrever umas 3, 5 páginas, tá? Vamos botar por baixo ali umas 3, tá? Então, tu já tem aí o quê? 4, 3, 7 páginas, mais ou menos. 7, 10 páginas, mais ou menos, tá? Então, vai ser mais ou menos isso que vocês irão escrever. Eita, professor, é muito. Não, é pouquinho, tá? No instante, vocês fecham esse ciclo, tá? Mas não tem paginação mínima, tá? Nem máxima também. Mas não se preocupa não, tá? Contemplando, fechando qual é o propósito de cada tópico, tranquilo. Mas foi excelente sua pergunta, tá? Já escolheu também, Franciele, o subtema? Agora que eu tô vendo tua mensagem. Franciele, já escolheu o subtema? Qual é o subtema? Aproveita para colocar aqui. Quando vocês colocam e expressam os subtemas de vocês, ajudam também a gente aos outros alunos que estão sem ideia a ter uma ideia também, tá? Professor, na minha turma tem 2 pessoas escrevendo o mesmo trabalho, o mesmo subtema. Pode? Pode, tá? Porque cada um vai escrever de uma forma diferente, somos pessoas diferentes, vamos fazer pesquisas diferentes, vamos ter visões diferentes, então não é o mesmo trabalho, tá bom? Se for o mesmo trabalho, aí já é plágio, né? Já é outro tema, tá? Beleza? O professor vai falar, não era o trabalho era individual, tá? Gente, ó, se o trabalho pode ser em dupla, em grupo, é do professor, tá? O professor, o mediador, que vai entender a realidade dessa turma e vai poder estruturar. Eu não posso definir sobre isso, tá? Mas é interessante que isso seja entre em conformidade logo no começo da sala, tá? Não, ó, vai ser individual, por questões mais práticas, tá? A preferência é que seja individual para que cada um possa construir desenvolver a sua habilidade, tá bom? Então, se for consenso que vai ser um trabalho individual e 2 trabalhos forem iguais, isso é plágio, viu? Um tá copiando alguém, tá? E o professor vai avaliar, ele vai ver se ele vai perceber isso, tá bom? Então, cuidado, a gente já conversou sobre plágio. Evandro, o trabalho poderá refletir o cenário a nível nacional. Evandro, tu pode referenciar, tu pode, durante o texto, lá no campo que a gente fala de produção textual, você pode falar, ó, no Brasil a produção é desse jeito. E enquanto aqui na minha região, não tá tão boa assim não, certo? O que tá faltando para que a gente não tá tão bem como o cenário nacional? Então, você pode trazer, sim, o cenário nacional, você pode trazer, sim, o cenário internacional, tá? Para fazer comparações, tá? Por que a gente não desenvolveu esse processo, tá? Ou por que a gente está tão bem no mapa, tá? Beleza? Dá para fazer essas comparações. A grande ideia é que você não deixe de falar da nossa realidade local, porque seria fácil, né? Eu falar só de produções de fora, não seria fácil, não. Pelo contrário, seria ruim para o teu desenvolvimento, tá? O teu desenvolvimento profissional, porque eu só estou falando lá dos Estados Unidos, eu estou falando só lá da França. Eu nunca pisei, eu nunca saí do Brasil, professor, eu nunca saí nem do Piauí, professor. O que eu quero saber?
Exatamente. A ideia é essa, que você possa conhecer com mais profundidade a nossa própria região, certo? A Franciele está colocando o seguinte, ó, o tema dela, empregabilidade, a relação entre educação e emprego. Não deixa de associar ao painel socioeconômico também, tá? Painel socioeconômico. Então é muito interessante que você traga índices socioeconômicos. Eu acredito que foi o teu comentário, Franciele, que perguntou: posso trazer gráficos? Pode. Eles normalmente vão estar onde? Apêndice ou anexo? Coloca aqui para mim se vocês lembram qual é a diferença de apêndice e a diferença de anexo, tá? Um é o lugar onde eu coloco a minha própria produção e o outro eu coloco a produção de terceiros, tá? Então eu posso trazer um gráfico de alguém, de algum cientista que fez, do Ibope, de alguma casa estatística que faça trabalhos estatísticos para estruturar e elevar o meu trabalho, enriquecer o meu trabalho, tá? A Maria Eduarda perguntou: professor, vai liberar um modelo, tá? Eu acredito que o modelo estruturado, tá, da estrutura, já foi enviado para os professores mediadores, tá? O professor mediador me confirma se vocês receberam ou não, tá? Que eu posso confirmar com a coordenação. A estrutura básica é aquilo que eu coloquei nos slides para vocês, e alguém me perguntou sobre trabalhos passados, tá? A gente não tem um trabalho com a mesma estrutura, a gente não tem um trabalho com a mesma estrutura. E como eu disse para vocês, eu preciso da autorização de ex-alunos, porque o trabalho não é meu, tá? Então, à medida que eu for recebendo essa autorização, eu posso tentar fazer essas divulgações também. Professor mediador que já fez trabalho de TCO aqui pode utilizar esses materiais como referência na própria escola, tá? Na escola da Franciele não recebeu, na escola de Pau d'Arco não recebeu, tá? Então tô atenta aqui, eu vou conversar com minha coordenação para saber por que que não foi. Mas a estrutura, tá? A ordenação vai ficar, tá lá no meu slide, no material da sexta-feira, dia 12, certo? E, além disso, a gente tem também, na próxima sexta-feira, eu vou falar sobre a formatação, né? Vou mostrar, vou abrir o Word com vocês, vou ensinar direitinho como é que a gente formata, deixa tudo bonitinho, para deixar o material com a cara que deve ter, tá bom? A Valkyria tá falando assim, não, a Maria Eduarda tá perguntando, o foco deve ser voltado completamente para nossa cidade? Completamente é uma palavra muito forte, Maria Eduarda, tá? Tenta trazer as referências, tá? Tenta trazer a tua cidade, a tua região, pode ser o estado do Piauí, tá? Porque dependendo do tema que você for escolher, tu vai ter mais facilidade ou mais dificuldade para encontrar referências da minha cidade, tá? É uma realidade, tá? Então, às vezes o estado, beleza, dá para entender o Piauí como local também, certo? Mas completamente, acho muito forte a palavra, mas puxa para cá, puxa para tua cidade, puxa para tua realidade, para que a gente possa conhecer de fato esse propósito, tá? Lembrando que os trabalhos serão apresentados, tá? Então, quanto antes vocês concluírem, melhor, tá? Para que esse trabalho possa ser apresentado. A gente não tem tempo hábil para eleger o melhor trabalho. Não será os melhores. Pelo amor de Deus, gente, não serão os melhores trabalhos que serão apresentados, tá? O professor mediador vai entrando em contato conosco, com a turma do Canal Educação, com a turma da Seduc, e eles vão passando os nomes. Ó, tem um aluninho aqui que já terminou, ele tem um oratório, ele conversa bem, ele se expressa bem, ele quer apresentar. Esse é um ponto importante também. Eu quero apresentar. Alguns de vocês já se manifestaram. Ah, eu quero. Ah, eu vou querer. Certo? Então, se você quer fazer esse trabalho, ótimo. E vai ser ótimo para que a gente possa conhecer a realidade local, tá? Para que a gente possa ver essa diversidade de vocês mesmos. Então, a gente tem gente aqui, ó, de vários municípios, de vários distritos, né? Buriti dos Lopes, Curral Novo, Juazeiro, Pau d'Arco, Porto, São Miguel da Baixa Grande. Cada um está num lugar diferente do Piauí, tá? Então, a gente pode entender a realidade de São Miguel, de Buriti dos Lopes, de Curral Novo, que são diferentes. Beleza? A Valkyria colocou como o subtema a Covid e os impactos nas relações de trabalho.
Ótimo, puxa para cá, tá? Puxa para cá. Vai ter muito trabalho sobre a Covid e os impactos nas relações de trabalho no mundo inteiro, tá? Aí tu vai ver o mundo inteiro, eles vão falar, porque a internet tá... Eu posso trabalhar remotamente, aí tu para e pensa, mas na minha cidade mal funciona a internet, dá pra trabalhar remotamente, certo? Tu vai ver muito trabalho falando sobre a Covid de forma nacional ou internacional. Muita gente vai estar falando sobre trabalhar remotamente. Na minha cidade isso funcionou. Na minha cidade, as pessoas de fato usaram a máscara. E eu quero mais que relato pessoal, referências, tá? Como é que foram os dados de doença, tá? Excelente tema, mas ó, traz pra cá, tá? Traz pra tua realidade. Beleza? Pronto. Acho que a gente deu para conversar. Eu adorei as perguntas de vocês, tá? Amanhã a gente pode responder mais perguntas referentes ao projeto, tá? Então, se você tem sua dúvida, anota e deixa que amanhã a gente vai também separar um momento para conversar sobre ela, tá? E vamos entrar, de fato, no tema sobre empresas familiares, tá? Beleza? A gente já começa a nossa aula de hoje com dica de filme, tá? Uma dica de filme, assim, super novo, recente, acho que foi, não sei se concorreu ao Oscar esse filme, fiquei na dúvida, tá? Muito bom esse filme, é um filme grande, é de 2 horas e 37 minutos. Eita, professor, é grande. Drama, tá? Drama aí forte, de assassinato, tá? Que vai falar sobre... o nome do filme é A Casa Gucci, tá? Gucci, pra quem não sabe, é uma marca de roupas de grife caríssima que a gente tem no mundo, tá? E essa é um exemplo de uma empresa que já foi familiar, hoje não é mais, tá? Esse termo Gucci é uma família que existe na Itália, tá? Então a gente tem uma família italiana com esse sobrenome Gucci e eles formaram um império, né, da moda, tá? Então boa parte do que a gente entende, boa parte das nossas roupas que nós vestimos, sim, você é professor, eu não sou rico, não, professor, para comprar uma roupa da Gucci, nem eu, tá? Gucci são roupas caríssimas, tá? Professor, não tem roupa de marca, não, mas com certeza a gente bebe, a gente é influenciado por essa moda, essa alta costura, tá? Bom, a princípio, no começo, a empresa era uma empresa familiar, né? Aquela bem passada de pai para filho mesmo, certo? E chegou um dado momento em que o poder falou mais forte, falou mais alto, tá? E aí a gente vai ter, né, o diretor da empresa, né, o CEO da empresa, foi assassinado pela esposa, né, a mandato pela esposa, né? A esposa mandou matar. Crime já foi julgado, já foi sentenciado. A esposa... Muito obrigado. Olha só, como eu disse, ó, Fátima, né? Esse nomezinho que aparece para vocês aqui no login, para vocês. Fátima é a nossa professora assistente. Pode me colocar na tela mesmo, Yara. Ela tá o tempo todo acompanhando aqui, ó, as perguntas de vocês e tal. Então, esse tipo de pergunta aí, ó, ela já foi atrás. Quando eu penso, é que nem o meme da Nayara Azevedo, né? Quando eu penso que eu tô indo com a farinha, ela já veio com o bolo pronto, tá? Sobre a estrutura do projeto de vocês. Atenção, atenção, atenção. Sobre a estrutura do projeto de vocês. O modelo, tá? Que é o esboço branquinho para vocês escreverem. Esse modelo já foi enviado para os polos, para cada um dos municípios. Estou vendo aqui, apareceu aqui um monte. Pau d'Arco, Buriti dos Lopes, Pau d'Arco e Buriti dos Lopes disseram que não receberam. A Franciele também disse que não recebeu. A Fátima já anotou o nome dos municípios e vai mandar mensagem para a SEDUC para saber o que aconteceu, tá? Mas que já foi enviado, já foi. Então eles vão entrar em contato direitinho, vão reenviar esse material, tá? Então é interessante que vocês entrem em contato também com as gerências da SEDUC para fazer essa cobrança, para poder pedir. Vai que foi pro e-mail, caiu no spam, tá? É interessante que vocês olhem isso também, tá? Obrigado, viu? São Miguel da Baixa Grande também não recebeu. Vocês estão anotando aqui, a Fátima está anotando lá e repassando, tá? Fique atento, se isso foi mandado por e-mail de vocês, se não caiu, por exemplo, na caixa de spam, às vezes acontece,
tá? Então fiquem atentos também para poder isso ser repassado para vocês, ok? Voltando para nossa aula, tá? A gente começa a nossa aula com dica de filme, tá? Então esse filme é um filme bem interessante para a gente refletir sobre os cuidados, sobre o que é uma empresa familiar, tá? Então, uma empresa familiar pode começar pequena, pode se transformar num império, um dos maiores impérios, uma das maiores marcas de roupa da moda é a Casa Gucci. Só que quando aquela história, né? Amigos, amigos, negócios à parte, tá? Então, quando a gente entra no aspecto financeiro, né? Quem já vivenciou falecimento de ente querido sabe, né? Na hora que um ente querido morre, os irmãos começam a brigar, os conflitos familiares acontecem, tá? Com esse filme retrata a realidade, isso de fato aconteceu, tá? Embora seja uma obra artística, ficção, tá? Ele tem um embasamento real, tá? Então cada um desses personagens que aparecem aqui são figuras reais, né? Um deles morreu, uma delas mandou matar, certo? E isso pode acontecer, tá? Então, um dos problemas que a gente vai conversar durante a aula de hoje e de amanhã é que, bom, empresas familiares são empresas como qualquer outra e que elas vão obedecer a algum requisito, tá? Organizacional, alguma determinação legal, certo? Para que os conflitos, tá? Os conflitos pessoais não subam, né, no processo empresarial. Ok? Um ponto que eu gosto de chamar a atenção para vocês é um excelente filme, tá? É drama, tá? Então, para quem tem dificuldade, eu acho muito difícil e tal. Para quem não gosta, é drama, tá? É um filme de drama, tá? Mas é um filme bem interessante, é um filme que fala também um pouco sobre esse espírito empreendedor, de crescimento, certo? É interessante o filme. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, pode me colocar na tela, para a gente começar de fato esse conteúdo de empresa familiar, é o próprio conceito da palavra empresa. Então, o que é uma empresa, tá, gente? Empresa é uma organização, tá? E quando eu digo organização, é uma instituição, tá? E ela é uma pessoa. Aí é onde a gente começa a separar as coisas aqui. Pera, como assim, professor? Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. No direito brasileiro, tá? E muitas vezes no direito de vários países, tá? Eu vou focar no direito brasileiro, que é onde eu tenho mais propriedade, eu entendo um pouco mais, tá? O direito internacional eu já não entendo tanto, e de outros países também não, né? Eu não moro nos outros países, eu moro no Brasil, a gente pode falar sobre o Brasil, tá? O que diz no Brasil, tá? E outros países é parecido. Existem dois tipos de pessoas, tá? A pessoa que a gente diz que é a pessoa física é aquela que nasce com vida, tá? No direito brasileiro é isso. É a pessoa que nasce... Professor, então o bebezinho que está na barriga ainda não é um ser vivo? Tá? No direito brasileiro, a pessoa física é aquela que nasce com vida. Mas ele preserva, ele salva os direitos da pessoa que ainda vai nascer. Tá? Então, é a pessoa que nasce com vida. Normalmente a gente nasce, tem um laudo médico, passa pelo cartório, ganha uma certidão de nascimento. As pessoas que nascem com vida, tá? As pessoas que nascem com vida, elas recebem um registro e um número, que a gente chama de cadastro de pessoa física, ou CPF. É único para cada uma dessas pessoas, ok? Uma empresa, ela também é uma pessoa, mas ela não é uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica. Ela não nasce com vida. Ela nasce através de um acordo firmado, registrado também em um cartório. Então, ela nasce no cartório, certo? E é no papel. E qual a relação que a gente vai ter entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica? Porque as duas são pessoas. Porque pessoa, conforme o direito civil brasileiro, é aquela que tem responsabilidade, tá? Que tem direitos e deveres com o Estado. Por exemplo, eu tenho direito, aliás, eu tenho dever, tá? Aliás, em aspecto de direito, tá? A gente tem o direito de manifestar, tem o direito à liberdade. A gente falou muito sobre liberdade na aula de hoje. Isso é um direito, tá? Então, a pessoa jurídica e a física respeitam essa liberdade, tá? Então, a pessoa jurídica também tem o direito de resposta, tá? Caso se sinta ofendido por alguma coisa, tá?
A pessoa jurídica, ela também tem responsabilidade, assim como a pessoa física, responsabilidade. Como assim, professor? Por exemplo, o que fica mais claro para a gente é imposto, tá? Normalmente, nós temos que fazer uma declaração de impostos, tá? A declaração de impostos brasileira, por ano, todo ano sai uma atualização, né? Ah, quem ganhou até 28 mil reais, quem ganhou até 29 mil reais, tá? Então, quem ganhou a partir desse valor, tá? É obrigatório a declarar o que ganhou, tá? Ah, ganhei 30 mil reais no ano, tá, galera? Ganhei 30 mil reais por conta de quê? Ah, aham, foi crime. Não dá, né? Então o Estado ele quer saber de onde essas vieram esse dinheiro, de onde esse dinheiro está circulando, para justamente ter essa fiscalização. Opa, você usou uma base legal para ganhar uma base honesta para ganhar o teu dinheiro? Ou foi caixa 2? Ou foi. Essa é a grande ideia, tá? A gente tem pessoas, tá, que podem cometer crimes e essas pessoas podem ser tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. E aí é um ponto importante. Mesmo eu, sozinho, posso ter dois tipos de cadastro. Posso ter o cadastro de pessoa física e o cadastro de pessoa jurídica da minha empresa. O MEI, tá, aquela microempresa individual, é a forma mais comum e mais fácil de você fazer esse registro de uma empresa. No caso, de uma microempresa. E essa microempresa, ela é uma de uma única pessoa. Então, você que quer abrir, empreender, ganhar o próprio dinheiro, tá? Você pode começar com isso, com a microempresa, mas entenda, é uma outra pessoa. Você precisa separar o que é dinheiro da empresa do que é dinheiro seu. Normalmente, como a gente não presta muita atenção nas aulas de matemática, não presta muita atenção nas aulas financeiras aqui do curso técnico, tá? Então, o que que acontece? A pessoa acaba misturando, achando que o dinheiro que está entrando na empresa é dela. É? Não. O dinheiro que está entrando na empresa é da empresa e deve ser da empresa. E eu, como trabalho para a empresa, eu recebo alguma coisa dela. Tá? Então, a primeira coisa que você deve saber é preciso separar as contas. Os maiores erros de empresas familiares acontecem justamente por isso. Porque acham que o dinheiro da empresa é o dinheiro meu e não é isso que acontece. Foi isso que aconteceu com esse filme, tá? Então, quem estava ali dentro daquela família achava que a empresa é dela e pode fazer o que quiser, e não é muito bem por aí, tá? Ao passo de que temos, ainda assim, mesmo com esses exemplos ruins, tá? A gente vai ter também bons exemplos de empresas. Acho que na aula de amanhã, a aula de hoje não, na aula de amanhã eu vou mostrar para vocês bons exemplos de empresas aí que duram mais milênios, tá? Então, umas empresas que existem até hoje e continuam sob a direção de familiares, tá? Hoje, a marca Gucci, tá? Continua sendo uma marca de roupas, não pertence mais à família Gucci, tá? É uma marca à parte, continua o mesmo nome, Gucci, pela tradição, porém, ela não é mais uma empresa familiar. Pronto, beleza. Olha, Fátima, obrigado mais uma vez, Fátima, nossa professora assistente aqui de olho acompanhando e participando da nossa aula, acompanhando nossa aula, está anotando aí as turmas que não receberam o material aí do projeto, tá? Bora lá. Gente, seguinte, ó, a DAT expõe que as empresas são caracterizadas por serem entidades com personalidade diferente e independente dos seus proprietários. É isso que eu estava falando para vocês. Essa personalidade, para dizer, ela existe. E se ela existe, ela tem capacidade de... Capacidade de exercer direitos e deveres. Certo? Direito de manifestar, de falar, de trabalhar, de lucrar e também dever como responsabilidade com o Estado e outros. Responsabilidade ambiental, por exemplo, também. Certo? Beleza? E elas funcionam de forma independente
dos seus proprietários, tá? O problema é da empresa? Não, o problema normalmente é do proprietário que confunde as coisas, tá? Que acha que o dinheiro que está entrando naquela empresa é dele e não é. É da empresa, certo? E aí, professor, e aí, eu não vou lucrar nunca? Vai, certo? Precisa separar, certo? O que é dinheiro seu, tá? Então você vai se considerar ali quase um funcionário, tá? Então, como funcionário eu vou lucrar aqui tantos por cento, eu vou ganhar, vou ter um salário específico. Na aula de amanhã a gente conversa um pouco mais sobre esse aspecto, tá? Esse entendimento sobre a separação que existe entre pessoa física e jurídica faz-se necessário especialmente quando se trata de empresas familiares, já que nelas deve ser clara a distinção entre empresa e seu proprietário para que a gestão possa ser bem efetuada, tá? E sim, esse é um dos maiores erros que vocês precisam, que vocês não, né? Que nós, né, como cidadãos cometemos, tá? Outro começo que a gente ajuda bastante, gente, a administração financeira é separar o que é entrada e saída, tá? Ou separar o que a gente chama de ativos e passivos, tá? Então, nas aulas financeiras que vocês terão, com o professor Fernando Galvão, com o professor Gilvan, vocês terão disciplinas focadas em economia, em finanças, tá? Especialmente com esses dois professores, talvez com o professor Jorge também, tá? Eles vão explicar direitinho para vocês o que é um ativo, o que é um passivo, o que é entrada, o que é saída, tá? E vocês precisam fazer essa distinção. O que é entrada, o que é saída, o que é passivo, o que é ativo e o que é meu, o que é da empresa, tá? Eu preciso fazer essa distinção, tá? Normalmente o maior erro cometido é porque normalmente as pessoas não fazem essas distinções. Entra um dinheiro, já sai pagando funcionário com aquele dinheiro que acabou de entrar, mas não fez nem a contabilidade, nem fez essa distinção, nem botou aquilo ali como entrada, tá? Aí acaba o dinheiro, quando vai fazer o registro financeiro para fazer a prestação de contas, não sabe nem que dinheiro entrou, quando entrou, como e por que entrou, certo? Então, esses pontos são importantes. Já a família, segundo o mesmo autor, no sentido mais estrito, seria apenas um casal e seus descendentes, né? Em um plano mais amplo, são incluídas pessoas com vínculos sanguíneos ou jurídicos, sendo essas pessoas denominadas parentes, tá? O conceito de família, gente, é complexo e amplo, tá? A gente tem vários tipos de família, tá? Não é necessariamente a gente vai ter um casal, tá? A gente tem aí vários exemplos de mãe solo, tá? Mas a gente vai ter essas duas relações importantes aqui no direito brasileiro, tá? Tanto o vínculo sanguíneo, certo? Ou jurídico. Como assim, professor? Qual a diferença de um para o outro? Vamos supor que um casal não consiga ter filhos, mas queira muito ter um filho. Adote esse filho, tá? Para fins jurídicos, para fins biológicos, tá? Então, numa aula de biologia que vai falar sobre genética, por exemplo. Então, nessas aulas de genética, você vai ver, tá? Que o filho que é adotado, ele não se encaixa muito nos padrões da genética, dos heredogramas, tá? Por quê? Porque não tem esse vínculo genético. Quero saber se eu vou ter Alzheimer. A gente tem uns testes de genética que medem isso, tá? Então, não dá para ter essa relação pela falta da consanguinidade, tá? Mas, para o direito brasileiro, isso não é o suficiente. O jurídico também pode medir. Então, eu adotei o filho. Então, ele está registrado. Ele é seu a partir de agora, tá? E não tem muito para onde fugir, não. Não quero mais, não, certo? É uma responsabilidade, ela é séria. E isso é permitir. O que a lei vai permitir vai garantir a essas pessoas esse direito, tá? Hoje, no Brasil, o Estado permite a relação que é considerado um casal, tá? As uniões, tá? Os vários tipos de união, tá? Então, existe casamento, normalmente é entre homem e mulher, temos união estável, tá? Que vai estar incluindo não só essa união entre casal hétero, né, o homem e a mulher, como a gente também tem um casal homoafetivo que também pode se casar e adotar crianças, tá? Eu sou contra, é a lei, né? A lei permite e aí
a responsabilidade vai existir conforme essa família, ok? Beleza? Por que essas relações jurídicas acontecem? Gente, o casamento, embora a gente tenha todo lado afetivo, emocional e tal, isso é muito importante, tá? No direito brasileiro, tá? É uma questão, é uma questão de acordo, é um contrato, tá? Eu estou casando com a Mariazinha. Ai, eu amo a Mariazinha, não quero ver mais nada, né? Ok, beleza. O lado emocional, o direito, ele não exclui esse lado emocional, certo? E isso é muito importante, tá? Mas o direito, tá? Essa união, ela vai garantir, por exemplo, vamos supor que aí eu case com a Mariazinha e a gente tenha filhos e tal. Vamos supor que eu não trabalhe, tá? E a Mariazinha trabalhe, tá? Nós temos 3 filhos, né? E eu não trabalhava, mas eu ficava em casa. Então, o direito brasileiro, essa relação de casal, ela permite, por exemplo, que eu, que era casado com a Mariazinha, receber uma pensão e poder continuar bancando a vida dos meus filhos, tá? Manter meus filhos em escola, saúde, transporte, alimentação, enfim, certo? Manter a vida dos meus filhos. Então, isso pode garantir. Então, essa relação do casamento ou não casamento está associada a esse acordo, tá? Assim como a entrada em planos de saúde, viagens, enfim, tá? Isso é família. Tem uma relação contratual entre entes e seus descendentes, tá? Assim como, né, seus descendentes vão receber suas heranças também, né? O que você deixa aí para trás. Ah, comprei uma casa, morri, essa casa vai ficar para quem ficou, né? Então, para os meus filhos, certo? A união desse conceito tem uma empresa. A união desses dois conceitos, empresa e família, gera-se a empresa familiar, que é toda a organização, tá? Então, o, como organização, a gente vai entender essas empresas, tá? Essa pessoa jurídica, na qual poucas famílias concentram o poder de decisão envolvendo o controle da sociedade e, eventualmente, participam da gestão. Estevam, beleza, a prata caiu o sinal. Ok, mas deu para voltar? Acho que não, tá aqui, tá online. Meire, verdade, professor, a união faz parte da diferença de uma empresa. Exatamente. Tais empresas, que empresas? Empresas familiares surgem da ideia de um empreendedor que na maioria das vezes é audacioso, tem a visão de negócio, visando colocar uma ideia em prática, que normalmente busca que é a família para tocar o negócio. E em geral, galera, é assim que começam os negócios, tá? Quem quer empreender, muitas vezes, alguém falou lá do empreendedorismo, acho que não sei se foi a Franciele, foi lá para cima, tá? Vocês vão ver, quem for falar sobre empregabilidade, foi empregabilidade, tá? Mas quem for falar sobre empreendedorismo, por exemplo, vocês vão ver Valquíria, que falou sobre Covid-19, que vai falar sobre Covid-19, Franciele, que vai falar sobre empregabilidade. Vocês vão ver que o trabalho informal, né, que vai passar para o trabalho formal, é muito apoiado e é muito sustentado pela família. Tá? A família se ajuda, é a nossa base. Tá? Por que a família é tão importante no mundo inteiro? Tá? Seja ela qual for, tá? Porque ela é a nossa base, a nossa rede de apoio. E, em geral, a gente pode começar ali, tá? A gente começa com uma grande ideia e a nossa família tende a nos apoiar. Pelo menos é o que a gente espera, tá? Bom, ela nos apoiando, a gente crescendo, a gente formaliza, a gente sai da informalidade, a gente cria uma formalidade. Agora eu não sou mais um informal, não estou fazendo uns bicos ali e acolá, né? A gente tem no Brasil uma lei chamada, a lei que vai instituir o que é o MEI, o microempresa individual, e eu vou me formalizar. Eu vou entrar lá no site do Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho não, desculpa, agora me fugiu a memória, acho que é da Fazenda, tá? E aí eu vou registrar a minha empresa, vou abrir um CNPJ, tá? A empresa vai lucrar, vai ganhar um valor e parte desse valor eu vou tirar para ser o meu salário, para ser a minha renda,
tá? Mas é claro que eu vou continuar contando com o trabalho da minha mãe, da minha pai, do meu irmão, do meu filho, certo? E essas pessoas também precisam ser recompensadas, tá? Às vezes a gente pode contratar. O MEI tem algumas limitações, tá? Em aulas mais específicas sobre o MEI, a gente pode dar essas profundidades. Entre elas, a gente está falando sobre limitação de lucro, tá? Tem um teto que você pode ganhar, tá? E também de contratos, tá? Você pode fazer um contrato, assinar a carteira de até um funcionário, certo? Beleza? Mas em aulas mais específicas sobre o tema, vocês podem aprofundar. Mas em geral, galera, e eu falo sobre o MEI, eu gosto muito de falar sobre o MEI para ter essa ideia para vocês, passar essa ideia para vocês como uma chance, a possibilidade de mudar. E eu recebo muito relato dos meus alunos para falar: meu pai é MEI, professor, minha mãe é MEI, tá? É microempreendedor individual. Então, muitos de vocês já estão vivendo essa realidade de ter alguém na família de vocês que é esse MEI. Muitos de vocês me passam relato também de que estamos criando uma pizzaria, uma lanchonete e que todo mundo ajuda em casa. Então a empresa familiar muitas vezes começa nesse pequeno negócio, tá? Às vezes se mantém nesse pequeno negócio, às vezes não dá certo por conta da briga, né? Eu não consigo separar o meu conflito pessoal com o lado profissional. É um lado muito bom da gente, né? Ter seriedade profissional. Eu não gosto do fulano, briguei com o fulano, mas eu tô lá. Tá? É difícil, não é fácil, tá? Fazer essa distinção. Mas os bons negócios, e a gente vai dar esses exemplos para vocês de empresas que duram mais de 1000 anos, tá? Né? Mais de 100 anos aí, que continuam sob o domínio familiar, acontece justamente nisso, na boa separação do que é trabalho e do que é relação pessoal. Tá? Bora mais aqui pra gente, tá? As empresas familiares são organizações muito importantes, tanto no Brasil como no contexto internacional, ocupam grande parte da paisagem econômica social, visto que 80% de todas as empresas do mundo são familiares. É muito tipo de empresa, tá? Esse tipo de empresa normalmente se inicia com uma ideia do empreendedor que vai acrescentando a seus familiares no processo. Tá? Então é aquela ideia, tu começou, aí tu foi vendo que tua mãe estava sempre te ajudando, aí eu coloquei lá minha mãe para trabalhar junto comigo. Tem um monte de artista que vocês forem ver as entrevistas deles, vão dizer justamente isso, tá? Começou pequenininho, começou ajudando a mãe, tá? Aí cresceu no negócio, aí botou a mãe para trabalhar junto. É um monte, não dá nem para citar não. Procura os novos grandes empreendedores agora do momento, da atualidade. Se vocês assistirem as entrevistas que eles dão sobre o negócio deles, vocês vão ver que eles acabam abraçando, puxando os próprios familiares. É o irmão, é a mãe, é o primo, certo? Por quê? Porque ele já foi tua rede de apoio no momento que foi ruim, que tu estava fraco, ninguém acreditava em você. E ele foi tua rede de apoio. Então, agora que tu cresceu, tu também quer apoiar ele, certo? Empresa familiar começa assim. Mas é muito interessante que você tenha uma visão muito pragmática, tá? Uma visão de separar mesmo esse lado familiar com o lado organizacional. A empresa familiar acaba tornando-se uma organização complexa pelo fato de inserir duas instituições no mesmo ambiente. A instituição chamada família, que sim, a gente sabe que é uma grande polêmica aqui no Brasil e no mundo inteiro, tá? O próprio conceito de família, tá? E o conceito de empresa, tá? Apesar da existência de muitos estudos sobre o tema, ainda não existe um consenso entre teóricos e estudiosos sobre o conceito de empresa familiar, tá? Nenhum consenso de família, né? Embora o que a gente tenha no Brasil e no mundo tá o conceito amplo, né? Assim, a família é o que te abraça, né? Quem está ali te sustentando, né? Tua rede de apoio. Se eu falar no conceito emocional, tá? Mas no aspecto jurídico, tá? No aspecto legal também. É aquela pessoa que está ali para te dar aquele suporte e tem contratos vinculados, tá? E esse contrato vinculado vai estar lá na certidão de casamento, vai estar na certidão de nascimento, porque está lá escrito lá, nome da mãe, Mariazinha de Jesus, tá? Nome do pai, não tem nome do pai, tá? Então, e essa relação é uma relação contratual também, tá? Então, aquela mãe não vai sair do meu contrato, tá? Então, ela vai estar ali para sempre, é para sempre. Gestão administrativa.
A gestão administrativa pode ser desvinculada da propriedade quando o fundador, empreendedor ou gestor da empresa resolve profissionalizar o corpo diretivo da organização, ocupando-os com terceiros que não fazem parte de uma família fundadora, mas que para ocupar tais cargos demonstram habilidade e competência. Aí, só para a gente fechar nossa aula de hoje, vocês precisariam, pode me colocar na tela, Yara, só para, eu vou fechar a nossa aula aqui, nesse momento, tá? Vou marcar aqui. Atenção, tá? Para isso, vocês precisariam de uma ideia, tá? Do que é uma empresa, tá? Aqui no Brasil, a gente tem alguns tipos de empresa, tem vários tipos de empresa, professor? Tem, tá? A empresa é a pessoa jurídica, aquela que é registrada no cartório, mas eu posso ter tipos diferentes. Eu posso ter empresas individuais, então ela é minha e acabou, eu posso contratar quem eu quiser, mas ela é minha, tá? Beleza? A gente tem empresas que são coletivas, tá? Ou sociedades, tá? Então, vários tipos de sociedades. Tem conceitos diferentes e para cada uma delas existem contratos diferentes. Normalmente, quando tua empresa acaba crescendo muito, tu vai ter uma mesa diretora, uma bancada ali, que não vai te colocar como dono e pronto. Tu continua sendo dono, mas tu vai perder a capacidade de tomar decisões do teu negócio. Por quê? Porque a gente vai entrar dentro de uma linha, por exemplo, de acionistas, tá? Então, tem várias pessoas colocando... Acionista, gente, é uma das pessoas interessadas na tua empresa. Elas estão colocando dinheiro na tua empresa para ver ela crescer e eles receberem lucro dela, tá? Então, por vezes, eles podem achar que a tua gestão como dono da empresa não é tão boa assim. Tu vai continuar sendo dono da empresa, tu vai continuar lucrando, mas eles podem falar, deixa para lá, tá? Então, o que que faz a gente se manter dentro desse poder, tá? É uma relação de negócio. Para conversar mais sobre essa ideia da relação de trabalho, da relação entre familiares dentro de uma empresa, a gente vai conversar mais com vocês amanhã, na aula de quinta-feira, tá bom? Então, anota as tuas dúvidas sobre o projeto, sobre empresa familiar, que amanhã a gente vai ter mais espaço para conversar sobre esses temas, tá bom? Queridos, não esqueçam que sexta-feira a gente também tem aula. Grande beijo, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.